51 996 53 7474. O Terapia do Dia é ao vivo pelas ondas da Rádio Supersônica, que podem ser sintonizadas no sítio da rádio, www.radiosupersonica.com, e também pode ser baixado o aplicativo da rádio no Google Play. É só procurar lá a Rádio Supersônica. Nós estamos ao vivo também na live do Facebook. É só ir lá no Facebook, procurar Rádio Supersônica e clicar, já estamos ao vivo na live. Enviem suas perguntas, façam suas participações, seus comentários, tanto pelo WhatsApp ou pelas mensagens na live do programa. Nessa primeira temporada, temos participantes muito especiais. 3 terapeutas que são destaque nas suas áreas de atuação. Além disso, muito estudiosos e sempre trazendo novidades e reflexões nos seus atendimentos terapêuticos. Delcino Magalhães, Ney Teles e Gustavo de Oliveira Lima, bem-vindos à primeira temporada. Muito bem, para a gente se acostumar então com a voz de cada um, né? Nós teremos no mínimo 4 programas com essas presenças ilustres. Delcino, então, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, André, boa tarde, colegas, é um prazer estar com vocês. Obrigado, Delcino. Ney, boa tarde, obrigado. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de expor o trabalho aqui na rádio. Boa tarde, ouvintes, e que esse tempo seja muito proveitoso, né, do nosso debate aqui. Legal, obrigado, Ney. Gustavo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, André, boa tarde, Letícia, Ney, Delcino. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite, né? Espero que tenhamos todos muitos aprendizados aqui nessas tardes de sexta-feira. Que legal, esse é o time ilustre, então. Daqui a pouco já vai ter um desfile de muitas informações, segredos, bastidores e mágicas terapêuticas. Bom, primeiro para a gente então entrar no clima e relaxar um pouco, nessa tarde aqui em Porto Alegre de mudança de temperatura, um calor forte, agora começa um vento, o céu está nublado, provavelmente vai cair uma chuvinha bem relaxante. A terapeuta Letícia Wolff vai fazer uma rodada conosco aqui para a gente fazer um relaxamento, entrar numa onda boa, é isso? Isso mesmo. Então, independente de onde você está nos ouvindo ou nos vendo, se está sentado, deitado ou em trânsito, caminhando, é importante que nesse momento você se dê conta do seu corpo, traga a consciência para o seu corpo inteiro, Pode começar, né, no topo da cabeça, os braços, o tronco, as pernas, os pés. Se nota que tem alguma região que está tensa, que está contraída, vamos dar o comando para essa região de relaxar. Isso também pode ser feito com a ajuda da respiração. Nós podemos respirar conscientemente. Inspira, puxa o ar e solta o ar. Quando soltar o ar, pode ir relaxando os pouquinhos ao corpo. É possível, em qualquer situação, qualquer estado que você esteja, trazer essa conscientização para o corpo e para a respiração. Quando soltar o ar, relaxa mais um pouquinho. E neste momento, está tudo bem, estamos tudo bem, nosso corpo está bem. E esse exercício ele é muito simples, muito rápido e pode ser praticado várias vezes ao dia. Deve ser praticado no sentido de nos trazer essa consciência corporal, esse relaxamento, porque muitas vezes os nossos pensamentos e emoções tomam conta da nossa realidade, mas é importante nós trazermos essa consciência para poder trazer um pouco mais de calma e leveza para o nosso dia a dia. Estamos de volta? Sim. Muito bem. Corpo, alma, material, imaterial e outros conceitos diversos que a gente vai conversar sobre eles. Então vamos começar com pequenas apresentações para a gente continuar se acostumando com a voz de cada um de nós. Delcino, tu pode nos contar com quem tu trabalha, onde tu atende, dá teus contatos. Atenção, pessoal, já preparem canetas e papéis, esses contatos são valiosíssimos, tá? Muito importantes. Então, para já ir anotando aí os contatos dos terapeutas aqui do programa, cada um vai já, no começo, já falar sobre os seus contatos. Delcino. Bem, eu sou terapeuta holístico, né, como base o Reiki, terapia Reiki, e o TFT, terapia do campo do pensamento, que é uma terapia relativamente nova, nos últimos 40 anos. Aqui no Rio Grande do Sul tem 3 terapeutas nível avançado, que é eu, a Letícia, que está aqui na frente. Sim. E mais uma outra colega de Novo Hamburgo, a Rosa.
E também trabalho como psicopedagogo, né? Eu sou psicopedagogo, graduado em filosofia, mas a filosofia também eu uso, porque muito embora os filósofos tradicionais critiquem muito e não gostem, não liguem a filosofia a terapias, pelo contrário, a filosofia tem que abstrair só, que eu acho uma besteira, porque eu acho que quem pensa age, quem age pensa, e então está tudo bem. Os terapeutas, os filósofos têm uma capacidade de pergunta, de dúvida, e isso ajuda muito na terapia. E a psicopedagogia, que é a minha formação técnica, também me ajuda bastante. Então eu já trabalho pelo SUS como terapeuta, atendo no município de Itabaí, atendo comunidade, atendo outros profissionais de saúde e escolas, crianças com dificuldades de aprendizagem, principalmente crianças especiais. E também atendo numa sala em Montenegro, Ramiro 1514, no centro de Montenegro, e tem uma sala em Itabaí, Rua 28 de dezembro, 218, ao lado do posto de saúde. Onde nessa sala a gente tem, além de psicopedagogia, tem massoterapia, tem reiki, tem psicologia, avaliação psicológica, e inclusive atendimentos de psiquiatria. E tem um psiquiatra, colega, amigo e profissional que ele trabalha com a psiquiatria e com a hipnose. É muito fantástico, muito legal. Eu inclusive, sou cliente dele. Faço com ele. Muito legal. Aliar essa área da saúde, que é uma área bem crítica, né, bem cética, né, com as terapias integrativas. Inclusive, eles me encaminham pacientes. A gente troca, eu encaminho pacientes para eles, porque isso é muito bonito, porque no começo tem uma resistência, né, mas hoje está muito tranquilo. Onde eu trabalho é muito bem tranquilo mesmo. Então a gente já vê aí que são vários, né, Delcino? Tu falou de várias abordagens, várias possibilidades. Só diz para nós, então, bem devagarinho o teu telefone, vai que alguém já está anotando, né, um contato contigo direto. O WhatsApp é 51 9 8411 7737. Mais uma vez. 51 9 8411 7737. Muito bem. Ney, quais são as abordagens que tu traz para nós, o que tu anda fazendo, onde tu está atendendo? Eu sou ovelha negra do meio terapêutico, né? A minha formação inicial é biociências, né? E alguns episódios começaram a acontecer na minha vida, um tanto quanto categorizados como fantásticos ou místicos, né? E eu resolvi me aprofundar mais nessas questões. Então eu não tenho formação específica em nenhuma terapia. Eu tenho um curso geral de terapeuta, né? Eu não me sintonizei assim com nenhuma técnica existente, tá? E algumas visões, algumas canalizações, alguns episódios ocorrendo durante sucessivas paralisias do sono, né? Aquele momento que a gente acorda à noite e não consegue se mexer. Muitas pessoas passam por isso, né? Eu começava a ouvir vozes, receber algumas informações que culminaram na montagem de alguns equipamentos que funcionam com eletricidade, tá? Então, a isso eu dei o nome de terapia eletroquântica, tá? Que elas basicamente funcionam com o fluxo de elétrons entre os corpos das pessoas, porque a gente está trocando elétrons a todo momento com tudo, né? Se eu encosto aqui nessa mesa, dependendo do potencial elétrico, saem elétrons dos átomos da minha mão e vão para a mesa. E os elétrons carregam informação, né? E o inverso também acontece. Então, a eletroquântica, através de uma corrente baixíssima, ela promove um fluxo elétron no corpo da pessoa e é possível passar algumas informações para essa pessoa. No caso, eu passo informações de cristais, tá? Então, de acordo com propriedades de cristais que ficam imersos em uma solução condutora, os elétrons passam por essa solução e são direcionados ao corpo da pessoa, né? Benefícios são... existem vários relatos, né? Pessoas que se sentem super bem, pessoas que se sentem relaxadas, tem pessoas que saem elétricas de uma sessão, né? Enfim. Eu tenho atendido no Nova Aurora Ponto de Luz,
que fica na Avenida Venâncio Aires, número 214, no 5º andar, sala 504. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. O meu contato é 51-99665-3388. Mais uma vez. Tá? 51-99665-3388. Tá ótimo, já temos aí mais um bolo de informações que a gente vai ter uma hora para conseguir colocá-las na mesa e especificar, porque a gente tem ali TFT, terapia do campo do pensamento, tem reiki, falando só do campo das terapias do Delcino, temos essa criação do Ney, que é a eletroquântica, né? Tudo isso já daria algumas horas de programa, e agora o Gustavo vai vir com mais algumas, talvez novidades para alguns, mas é uma terapia que já está bem expandida. Gustavo, por favor. Exatamente, André. Bom, meu nome é Gustavo Lima, sou facilitador em constelações familiares. A minha formação acadêmica de origem é o direito, eu sou advogado há 10 anos, e eu comecei a trabalhar com constelação familiar porque foi uma terapia que eu busquei, que eu descobri, ou ela me descobriu, enfim, e mudou a minha vida de uma forma muito drástica, né? De uma forma drástica. Eu vinha de uma depressão muito forte, sobrepeso, e encontrei na constelação familiar um rumo, e eu resolvi então levar isso para as pessoas. Para as pessoas ao meu entorno também, trabalhar com isso, porque foi algo que eu vi um sentido na minha vida. E constelação familiar, ela é como o André disse, ela já é bem difundida, mas tem muita gente que não conhece. Ela não é tão conhecida como o Reiki, por exemplo, como o TFT, como até a barra de Axis hoje está muito em voga, né? Eu também sou praticante de barra de Axis, eu aplico barra de Axis também, mas o meu forte é a constelação familiar, que é uma terapia que ela advém da psicoterapia. Ela começou como uma psicoterapia em grupo, ela começou como atendimento familiar em consultórios de psicólogos e psicoanalistas, e até que um cara chamado Bert Hellinger, que hoje é o cara que a gente chama de Papa da constelação familiar, que ele é, por curiosidade, né, até o Delcino estava falando que essa questão dos filósofos que não se dão muito bem com essa questão metafísica e terapêutica. O Hellinger, ele era formado em filosofia, ele se denominava como um filósofo, né? Então ele trabalhava com um pouco de filosofia, teologia e psicanálise, e ele então descobriu a constelação familiar, viu a constelação familiar e agregou, digamos, alguns ingredientes a essa abordagem, que era a visão sistêmica, ver o indivíduo como um membro de um sistema maior, que é o sistema familiar, ou hoje a gente tem constelação organizacional, que ela é focada na empresa, a empresa como sistema, tem constelações estruturais, que a gente fala de países e política, enfim. Né, ele teve essa visão. Todos nós fazemos parte de um sistema e muitas vezes a nossa dificuldade financeira, de saúde, de relacionamentos, depressão, tem um fundo sistêmico, como a gente chama, tem um fundo lá de algo que a gente herdou desse sistema. E a constelação familiar, ela trata disso, né, de curar as relações interhumanas, interpessoais dentro desse sistema maior, que é a família, ou a empresa, ou uma nação, ou um país, enfim. Mas eu trabalho focado na família, constelação familiar sistêmica, para que o indivíduo então se liberte, digamos, desses padrões inconscientes que ele herda desse sistema familiar. Né? A gente pode fazer atendimentos em grupo ou individual, né? E os meus locais de atendimento são em Porto Alegre, aqui na sala terapêutica, né? Sou sempre muito bem recebido aqui pela Letícia, também pelo André, que coordenam os trabalhos do local, na Avenida Assis Brasil, número 115, sala 219, né? Aqui em Porto Alegre, na Zona Norte. E também eu faço atendimentos em Tramandaí, que é onde eu estou morando atualmente, na Lua Cheia Espaço Terapêutico, que é em Nova Tramandaí. Eu também atendo por todo o estado. É só me chamar que a gente monta um grupo, um atendimento individual, palestras também, e a gente está por aí onde a gente é chamado. Né? Teu contato telefônico, Gustavo? O WhatsApp, que é a minha ferramenta principal, é 519-9349-9860. 519-9349-9860. Muito bem, então já entrou mais constelação familiar na mesa.
E agora a Letícia, né, que esses terapeutas são da sua rede, né, são seus contatos. A Letícia pode nos dizer também o que ela está aprontando, né, onde é que está atendendo e o que está rolando. Então, eu atendo na sala terapêutica, que é meu consultório, na verdade, mas é a sala que eu e o André organizamos, gerenciamos os eventos, os grupos do Gustavo de constelação familiar, e tem palestras, acontecem muitos movimentos bem bonitos. Eu fico sempre assim encantada ainda, embora alguns anos já como terapeuta, porque hoje nós temos uma variedade de terapias aqui e conheço parte delas e são bem profundas. Eu sou colega do Delcino na terapia do campo do pensamento, né? Nós somos os especialistas no Rio Grande do Sul, mais uma colega. Então eu atendo com o TFT, também conhecido como TFT. O Delcino é meu mestre de Reiki e agora eu sou a facilitadora também do curso de barras de Axis. Então, quem quiser entrar em contato comigo, a Mari aqui da mesa de som já fez o curso. São terapias que estão abarcando cada vez mais pessoas, as pessoas estão procurando, estão se encantando. E quem quiser entrar em contato comigo ou com a sala terapêutica, querer montar lá um grupo para fazer um curso, uma palestra ou fazer um atendimento comigo, o telefone é 51 9961 4950, DDD 51 9961 4950. Muito bem, então já estamos todos em casa, devidamente apresentados, seus contatos. A gente vai repetir ao longo do programa, né? Porque é importante, as pessoas ficam ouvindo, querem anotar, querem entrar em contato. E agora, então, a gente vai colocar o bicho em cima da mesa. Temos um biólogo aqui, né? Vamos fazer, me corrige, Ney, vamos fazer uma entomologia, eu acho que é quando a gente pega as patinhas, assim, é isso? Esse é o nome? Com inseto, né? Com inseto. Então tá. Então não ficou uma boa metáfora, vamos trabalhar com humanos, né? Com na verdade, o corpo que eu ia colocar aqui em cima da mesa para a gente examinar ele é essa coisa que a gente chama de terapia holística. Porque parece que tem um entendimento tão vasto ou tão superficial do que é isso, né? Então a gente está com 4 terapeutas aqui. Será que a gente consegue, digamos que didaticamente ou pedagogicamente, no bom sentido, fazer com que as pessoas entendam o que é isso? É esoterismo? É curandeirismo? São coisas que não são científicas? O que é? A gente consegue dizer agora aqui o que é terapia holística? Pois então, alguém se arrisca? Olha, assim, a terapia holística é vista como uma pseudociência, ou seja, uma falsa ciência, né? O que é ciência? Ciência vem do verbo scire, em latim, que significa saber, ter ciência de algo, né? E essa ciência pode ser, nós podemos entrar em contato com ela empiricamente ou experimentalmente, né? O ponto inicial para tudo é o empirismo, né? Nós soltamos um objeto, ele cai no chão. Por que ele cai no chão? Aí, racionalizando-se em cima desse empirismo, nós chegamos a conclusões científicas, né? Conclusões de ciência que aquilo acontece, né? Enfim, mas falar assim em entomologia, tem uma espécie de inseto, né? Um grupo de insetos que a gente chama de odonatas. As odonatas, quando a larva dela se chama náiade, logo que eclode o ovo, sai uma larvinha aquática. As odonatas são as libélulas que a gente vê. E dependendo da condição ambiental, aquela larva pode se reproduzir em condição larval. E pode envelhecer como larva, ou seja, ela não chega na idade adulta. Tá? E esse processo a gente chama de neotenia. E eu faço um paralelo com isso no próprio humano, tá? Que, de certa forma, nós, humanos, somos seres neotênicos. Ou seja, existe uma linha de pesquisa que trata disso, né? Que o humano não chega biologicamente na idade adulta. Nós somos adultos socialmente, né? Quando faz 18 anos e tal, somos adultos. Mas biologicamente não, né? Você pode ver o seguinte, as crianças, tá? Quando elas começam a brincar, os meninos com os carrinhos, enfim. E depois que passam para a idade adulta, as brincadeiras continuam semelhantes,
Mas os brinquedos são outros, agora não são mais carrinhos, são tanques de guerra, são carros de verdade, né? A criança, quando está na escola, ela quer mostrar para outra que ela tem a mochila melhor, que ela tem um material melhor, e o humano compra um carro melhor para mostrar para o vizinho dele que ele tem um carro melhor, né? Então tem muito ego aí e que parte da criança, né? No animal, no mamífero adulto, isso não existe. Ele é o que é na sua essência. Você não vê um cachorro querendo se exibir para o outro, ou um gato querendo se exibir para o outro, sendo melhor, sabe, com essa racionalização do que se sente, né? Então, o humano, o que acontece? Essa infantilidade mental perdura praticamente até o fim da vida, né? E lá perto do fim da vida, muitas pessoas começam a se iluminar e se arrepender de coisas que fizeram ou que deixaram de fazer, né? E as terapias, de certa forma, elas são uma maneira de abreviar isso, né? Você não precisa chegar à velhice para ter um insight de iluminação, para entender como toda essa encrenca funciona aqui, né? Então, os terapeutas são pessoas que estudam, pessoas que leem, pessoas que buscam informações nas mais variadas fontes, né? Com o intuito de promover uma expansão consciencial, né? Que vai culminar na saúde, no bem-estar, na felicidade, né? Abreviando esse tipo de coisa. Você não precisa esperar chegar aos 80 anos para ter uma vida plena. Você pode começar com 20, né? Mas só precisa de um empurrãozinho, muitas vezes, né? E os terapeutas estão disponíveis para esse tipo de evento, né? Para dar aquele empurrãozinho e depois a pessoa segue o seu caminho. Os terapeutas, na verdade, eles têm ferramentas que entregam para as pessoas, né? Eu acho que a área holística está desmistificando essa história de curandeirismo que existe, a gente sabe que existe e a gente acredita, né? E a gente sabe que funciona, mas ligado à ciência vai tirando, né, esse aspecto assim duvidoso, de charlatanismo. Hoje em dia, nós aqui, né, nós não começamos como terapeutas, nós 4. Nós tivemos um estudo acadêmico, tivemos uma trajetória profissional que nos trouxe até aqui. E, com certeza, muita racionalidade envolvida para entrar onde, né, para fazer, validar aquilo que a gente estudou. E, opa, isso aqui está funcionando. Isso realmente está funcionando, mas peraí, como é que funciona isso? E a gente quer entender como é que funciona. E nós entregamos hoje para as pessoas essas ferramentas, fizemos disso uma profissão. E a pessoa realmente se empodera, para ela mesma se curar. Eu acho que isso também é muito importante nas terapias holísticas hoje. O holismo traz o todo, traz o corpo, a mente, a emoção. Então, a pessoa começa a ter essa consciência do corpo e de que ela é além do corpo dela e que nós podemos realmente usar as ferramentas, nos empoderar para modificar aquilo que está nos causando transtorno, está nos causando alguma doença, algum desequilíbrio. Eu acho que hoje o holismo traz isso, o holístico, né? Hoje em dia. A Letícia falou, né? Todos nós viemos de áreas diferentes, né? A gente tem aqui um advogado, 2 graduados em filosofia e um psicopedagogo, um biólogo ou graduado em biociências, né? Isso. E uma professora de letras, né? Isso. Então, todos com formações muito dentro da caixinha, como eu costumo dizer. E até é curioso, um tempo atrás uma pessoa veio me procurar, eu gostaria de fazer constelação, mas eu não sei o que é. Mas eu já te adianto, eu sou muito cética. E eu disse, que bom, eu também. Porque eu só acredito naquilo que eu sei que tem efeito. E o que eu faço porque eu sei que tem efeito. Então imagina, no meu caso, um cara que veio do direito, onde tudo é dentro da caixinha, tudo é dentro da lei, tudo é dentro de uma epistemologia já formada. Entrar numa sala com pessoas representando pessoas da minha família e alguém deitado no chão, que é um bisavô morto, outra pessoa chorando num canto, que é um tio, que é uma tia, ou fazer barra de axis, que são 32 pontos na cabeça, que isso vai te liberar. Isso é estranho. Mas, como disse São Tomé, eu vi para acreditar e eu senti isso para acreditar. Acho que isso aconteceu com todos. Né? O Ney, depois, se um dia ele quiser contar a história dele, eu sei a história dele, ele é muito interessante nesse sentido. Enfim, mas o que é terapia holística? Né?
Bom, se a gente chegar na casa da nossa avó, que ela tem uma folha de espada de São Jorge atrás da porta para afastar mal olhado, aquilo é fita energética, o que a gente chama hoje de fita energética. Sim. Né? Quando a gente chega na casa da outra avó, a gente está com dor de barriga e ela nos dá um chá, isso também é terapia. A gente tem hoje óleos essenciais, a gente tem aromaterapia, né? Cheira aqui um alecrim. Um alecrim, isso, exatamente. Um alecrim, que isso vai te deixar melhor, né? Isso é aromaterapia, hoje, como a gente chama. Né? E se a gente for ver, boa parte dessas terapias que nós usamos, elas são baseadas em algo que era utilizado, por exemplo, pelo menos aqui na América do Sul, há 500 anos atrás. Né? Que os índios já usavam. Então, isso é um conhecimento empírico. Né? O Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele diz que constelação familiar é algo fenomenológico. Não me perguntem como isso acontece, não me perguntem. Né? Depois, os facilitadores, né, os estudiosos da constelação foram buscar na biologia, na teoria dos campos morfogenéticos, na física quântica, a explicação para o que é constelação familiar. Mas o cara que teve esse insight, criou tudo isso, ele disse, não me perguntem o que é. Acontece, tem seus efeitos e todo mundo vê os efeitos. Então eu não quero saber o que é. Mas hoje, com física quântica, com biologia, com eletromagnetismo, a gente consegue, digamos, trazer para a mente racional aquilo que a mente não racional, que o nosso espírito ou o nosso... ou os nossos corpos etéricos, como quiser chamar, sentem e vem um efeito, né? E a terapia holística, ela é como, né, a Letícia disse, né? E também eu acho que o Ney trouxe um pouco disso, né? É algo que integra espírito, mente e corpo, né? Usa de todo o nosso potencial para fazer a gente evoluir, que é isso que o Ney estava falando. Tanto é que a maioria das terapias, né, dos terapeutas, eu sei porque eu fiz TFT com a Letícia, também na constelação familiar a gente fala bastante disso, da criança interior. Né? Vamos curar a sua criança interior, vamos fazer com essa criança interior cicatrize as suas feridas. E vai muito de encontro ao que o Ney acabou de falar, que nós biologicamente não conseguimos chegar à nossa fase adulta. E realmente nós, dentro da gente, todos nós temos uma criança ferida. Muitas vezes nós choramos por alguma coisa, fizemos birra com alguma coisa, brigamos com alguém. Não é porque o Gustavo adulto está brigando com alguém, é porque o Gustavo, que eu costumo dizer que é um ranhentinho, lá de 6 anos, orelhudinho, magricelinha, está querendo brigar por alguma coisa, ele está sentindo falta de alguém ou de alguma coisa na vida dele. Então esse trauma ou essa imagem da criança inconsciente, ela vai nos perseguir a vida inteira se a gente não olhar para ela. E as terapias integrativas, elas vêm muito para isso, né? Isso dentro mais de um campo psicológico, né? A Jung falava muito disso, Freud falava muito disso, né? A constelação familiar, ela traz muito da psicologia, né? Mas também dentro do campo espiritual, a gente tem hoje, a ciência traz, descobriu já lá por aí dos anos 2000, início dos anos 2000, inteligência espiritual, que é a capacidade do ser humano de resolver questões de valor e sentido na sua vida. As terapias integrativas falam muito sobre sentido e valor da vida, e por aí vai. Eu acho que essa é a importância não só da constelação, mas de todas as terapias. Trazer para a gente uma visão maior e mais integrada, completa de quem nós somos, e fazer a gente evoluir dentro disso. Versão integrada, por isso que a gente fala também, né, usa também o nome terapias integrativas, né, Delcino? Vamos falar um pouquinho no sentido cultural, tá? Porque antes lá, nos tempos dos pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, aqueles que existiram antes do filósofo Sócrates, o grego. Isso mais ou menos uns 400 e pouco antes de Cristo. Antes de Cristo. Então lá já se falava isso, tá? Então o filósofo era um sábio, então a sabedoria está fora de mim, entendeu? Eu usava os filósofos que a gente sabia das coisas. Depois, com o tempo, em algum momento da história, Descartes, filósofo francês. Eu não sei se ele teve um sonho desse daí, uma visão, ou se ele foi conduzido, porque ele teve uma sacada. Só um pouquinho. O negócio é separar, tá? Base, entendeu? Pragmatismo. E mudou o rumo da história. Tá?
Então, holístico, os filósofos eram holísticos, né? Só que a sabedoria estava no filósofo. Depois por uma parte da história aí, a igreja também é culpada disso, né? Fortaleceu isso. A sabedoria está em alguns. E isso a comunidade, eu acho que introjetou isso. Na verdade, a sabedoria... Aí surge um paradigma, né? Paradigma social. Isso. E aí a sabedoria não está em cada pessoa. Então, o que nós, holísticos, trabalhamos? O holístico é o todo, né? A gente, cada um dentro da sua área, dentro da sua caixinha, mas eu acho que todas são excelentes e importantes. A gente, pelo menos eu faço isso, tento mostrar para as pessoas que o que ela busca, que geralmente eles veem os bruxos como bruxos. Né? O Delcino é legal, vai lá no Delcino, como se eu fosse a salvação, né? Como se o Gustavo fosse salvar. Não, apenas vou mostrar uma forma que ela encontra a centelha da sabedoria, a centelha divina que todos temos. Então, a filosofia holística, para mim, é isso. A missão que eu tenho no meu propósito é ajudar as pessoas a se encontrarem, a se descobrirem e a serem mais potentes. O rei que fez isso em algum momento, que o próprio que descobriu o descobridor do rei, que ele chegou, em algum momento ele ficou 21 dias no deserto, ele voltou, teve os insights, começou a curar pessoas, ajudar as pessoas. E, bom, agora eu tenho que ajudar mais o mundo, eu vou sair do mundo. E aí ele saiu, abandonou por um ano, ele ficou fora. Quando ele voltou, todas aquelas pessoas que ele tinha ajudado, curado, estavam igual de novo. Aí ele perguntou para as pessoas, mas o que houve? O que aconteceu? É mais fácil a gente pedir do que buscar. Aí ele disse, não, só um pouquinho, então eu não tenho que curar ninguém, eu não tenho que aliviar ninguém, eu tenho que ensinar as pessoas a se tornarem autônomas. É lógico que nós, enquanto terapeuta, a gente alivia uma pessoa. A pessoa chega com dor, tu alivia, tu tira o estresse, mas ela tem que descobrir o que traz aquele estresse. E é isso que a gente faz. Aí, no momento que ela descobre isso, ela vai perceber. Se eu comer isso me faz mal, se eu beber isso me faz mal, se eu brigar com meu filho, eu fico mal. E aí, por que eu faço isso? Aí o terapeuta ajuda ela, terapeutas, psicólogos e psiquiatras ajudam ela, de preferência sem medicação, a se darem conta disso. Muito bem, vamos pegar esse ponto então do sem medicação, tá? A pergunta, quem está chegando agora, a pergunta era o que é terapia holística, que é o assunto do programa. Estamos ao vivo na Rádio Supersônica com o programa Terapia do Dia. Teve vários conceitos nas respostas, né? Primeiro, com o Ney, a gente descobrimos que somos larvas e não vamos ser adultos nunca. É uma teoria. Estamos condenados. Teoria. Né? Foi uma pequena condenação, só porque eu falei que a gente ia botar um corpo aqui, ele seria um corpo de um inseto, né? O biólogo, claro, veio com um inseto. Mas então, sendo larvas e não virando adultos nunca, né? Nós temos algumas... Estou brincando, né, Ney? Mas é legal a metáfora. Nós temos algumas possibilidades. A Letícia chamou de ferramenta, o Gustavo falou em fenomenologia, o Delcino foi para os pré-socráticos, chegou até o Descartes, mas tudo parece que é em nome de nós conseguirmos cuidar de mente, corpo e espírito e atingir o que seria uma ideia de autonomia, que a gente consiga ter noção, nós mesmos, do que é bom para nós, né? Do que a gente consegue fazer, e os terapeutas, nas palavras do Ney, são os que dão o empurrãozinho para a gente conseguir fazer isso. Mas o gancho era de preferência sem medicação. E se a pergunta é do campo das terapias holísticas, como é que vocês que mergulharam na área, né, profissionalmente, veem essa relação com o campo da saúde instituído? Porque nós temos um campo da saúde que é muito poderoso, e ele está instituído. Como é que as terapias chegam aí? Como complementares. Exatamente. Nós, deixar claro aqui, né, que nós não aconselhamos de forma alguma nenhuma pessoa interromper nenhum tipo de tratamento alopático que esteja fazendo, né? Ela deve sempre continuar fazendo o tratamento que esteja fazendo com o seu médico, enfim, né? As terapias complementares, como o próprio nome já diz, complementam, né, através do efeito da consciência, tá? Só que aqui nós temos um problema, tá, no meio científico. Foi criado o termo placebo. Sim. Tá? E eu particularmente vejo o termo placebo criado como uma tentativa de marginalizar o efeito da consciência. Nós sabemos que o efeito de cura da consciência é aproximadamente 40%
de um tratamento. Ou seja, se a pessoa toma um remédio e ela não acredita que aquilo ali vai fazer efeito, aquilo ali não vai fazer efeito. Se eu pego um remédio mais comum que todo mundo toma, que todo mundo sabe que faz efeito. Por exemplo, um paracetamol. Tá? Se tiver escrito na caixa do paracetamol, atenção, esse medicamento não funciona, ele vai parar de fazer efeito. As pessoas vão ler aquilo vai entrar na mente das pessoas, as pessoas não vão acreditar no poder, no efeito do medicamento, e ele realmente não vai funcionar. Tá? Em compensação, se você tomar uma pílula de farinha, acreditando que aquilo ali vai fazer um efeito, aquilo ali tem um grande potencial de fazer efeito. Né? Só que um cientista ou um médico que trata uma pessoa com placebo, ele está cometendo um crime. Né? Ele está cometendo um crime. De fato, ele está vendendo uma coisa que, na verdade, não é aquilo. Né? Mas esse ponto eu trouxe apenas para vocês terem ciência de que um efeito consciencial é em torno de 40%. Tá? Eu gostei muito do que o Delcino falou agora. Ele trouxe para os filósofos pré-socráticos, né? Essas pessoas que têm grandes insights, né? O que elas passam a fazer, a conduta delas? Elas passam a ser chamadas de mestres, né? E passam a coletivizar as coisas. Né? O poder da consciência coletiva é muito maior do que a consciência individual. Tá? Se a gente pegar o exemplo do próprio Jesus, né? Jesus não tinha religião, existem coisas escritas na Bíblia ali, mas eu não considero nada religioso aquilo, eu considero um livro de história. Tá? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele incorporou o universo nele e entendeu o que ele deveria fazer? Ele entendeu como que a coisa toda funciona. Qual foi a primeira coisa que ele começou a fazer? Ele começou a reunir gente. Né? Reuniu 12 pessoas ali. 12 mentes convergidas para o mesmo propósito. Olha quantas coisas que eles fizeram. Tanto é que o nosso sistema de datas se resume em antes de Cristo e depois de Cristo. Então vejam o que míseras 12 pessoas fizeram. Tá? Então, inclusive na Bíblia, tem uma passagem que é dito assim, onde 2 ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Só que ele não era arrogante ao ponto de dizer que ele era o caminho, que ele era a salvação. Como ele incorporou o universo nele, então, traduzindo esse versículo, né, assim, seria mais ou menos o seguinte: onde 2 ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, entenda-se, em nome do universo, lá eu estarei, o próprio universo inteiro. Né? Nós temos 2 olhos. Se a gente tapa um olho e tenta visualizar um objeto, num local que nós não estejamos acostumados, nós vamos perder a noção de profundidade. Então, com 2 olhos, a gente converge e tem a forma perfeita da tridimensionalidade. Se nós tivéssemos 3 olhos, 4 olhos, 5 olhos, teríamos uma definição melhor das formas. 2 orelhas, né? A gente, com 2 orelhas, nós captamos e temos a precisão exata de onde que vem o som, diferentemente se nós tivéssemos uma orelha só. Com as mentes é a mesma coisa. Né? Onde mais de uma mente estiver focada para um determinado propósito, ou seja, a consciência coletiva, coisas incríveis acontecem. Tá? E o que a gente vê, e é uma crítica que eu faço ao próprio meio holístico, tá? Uma crítica que espero que entendam ser construtiva, está todo mundo muito voltado para o eu sou hoje. O eu sou, eu sou amor, eu sou felicidade, tudo vem a mim com glória, aquela coisa toda. Ótimo, perfeito. Serve para um start. Mas quando, na verdade, eu acredito que nós deveríamos trabalhar mais com o nós somos. Porque o eu sou é chakra basal. Né? Isso remete, a mim pelo menos, àquela cena pré-histórica de um hominídeo brigando por um pedaço de osso com carne, né? E ele tendo o benefício daquilo que ele conseguiu e que se dane o resto. Né? Que tenta atrair tudo para si. Eu sou amor, eu sou prosperidade, eu sou isso, eu, tudo para o próprio umbigo. Né? Quando, na verdade, eu vejo que a gente deveria ser mais coletivo. Né? Imaginem, por exemplo, uma situação extrema, um comerciante. O sujeito quer ser próspero. Então, ele deseja para si mesmo, eu sou amor, eu sou prosperidade, tudo vem a mim com
com muita facilidade, com muita glória, né? E esquece dos outros. Ele vai prosperar inicialmente, perfeito. Só que se ele é uma pessoa que tem grande poder mental de influenciar o que tem ao redor, vamos supor que as pessoas ao redor dele não sejam prósperas, o que vai acontecer? Não vai ter ninguém com condições de comprar o que ele oferece. Ele automaticamente vai deixar de ser próspero, entende? Então eu acredito que muito mais importante é a gente desejar o bem para o próximo, esquecer um pouquinho da gente, né? Porque quando a gente deseja o bem para o próximo, nós já estamos resolvidos. Se nós chegamos ao ponto de desejar o bem para o próximo, nós já nos resolvemos. Isso é como a felicidade. Ah, eu sou felicidade, eu sou grato pela felicidade. Ok, perfeito. Mas é muito mais importante que você deseje a felicidade para quem está ao redor de você. Como é que você vai ser feliz em meio a pessoas infelizes? A mesma coisa com relacionamentos. Como é que você vai se relacionar, ter uma prosperidade nos relacionamentos em meio a pessoas que não são resolvidas quanto aos relacionamentos? Então, são as pessoas que você tem disponível para se relacionar, tanto no meio conjugal, no amizades, no meio do trabalho e tal. Você tem que desejar que o próximo tenha a prosperidade plena, tenha a felicidade plena, e automaticamente isso volta para você. Tá? Só que o mais difícil nisso tudo é esquecer, não fazer isso por um interesse próprio. Eu vou desejar a felicidade para o outro porque eu preciso ser feliz. Não, esqueça um pouquinho de você. É um desafio que eu proponho, né? Pratique isso por um dia e note os resultados dessas pequenas mudanças de padrão mental. Tá? Passar a dar lugar ao nós somos um pouco mais, ao invés de só o eu sou. Lógico, o eu sou é importante, porque é o pontapé inicial para a pessoa começar a ter um entendimento. A tomar consciência. A tomar consciência. Porque nós vivemos num mundo denso, nós estamos aqui presos na 3D. Tudo aquilo que é mais etérico não se sobressai diante do que é maciço, né? do que aquilo que é denso. Então as pessoas têm que começar a se conscientizar a partir do eu sou, mas é uma etapa. É uma etapa. Né? Para a pessoa também se responsabilizar pela mudança. Exato, mas eu friso o seguinte, que nós estamos, o tempo está passando. Nós estamos no limite, está na hora de haver uma explosão consciencial maciça. Né? No momento que isso for entendido, não tem mais fome, não tem mais guerra, não tem mais problema nenhum, não tem mais ego, não tem mais um querendo ser mais que o outro. Né? Vamos pegar esse lance, não te cortando. Não, fica à vontade. Segue o debate. Do coletivo. Assim, eu trabalho dentro do posto de saúde, tá? Então eu posso falar com propriedade o que eu percebo. Tá? Se tu vai num posto de saúde grande, aqui em Porto Alegre, qualquer desses postos de saúde, o médico está na sua salinha, o psicólogo na sua salinha, cada um na sua salinha, tratando os pacientes individualmente. Tá? Quando a base da atenção básica, ela fala que é essa visão de mais de um profissional, entendeu? Eu atendo um paciente, eu chamo uma colega, chamo um médico, chamo alguém, estou com esse problema. Mais mentes ali. Isso, mais mentes num problema só. Uma criança, por exemplo, que apareceu para me atender, com ideação, falando de suicídio, tomando comprimidos, se cortando, entendeu? Chama a psicóloga, chama o médico, essa criança precisa de cuidado, eu vou conversar com ela, mas a gente tinha que fazer mais que isso, porque ele pode voltar para casa e se suicidar. Né? Então, isso é o que tu falou. Então, a medicina está muito engessada. Né? Entendeu? E aí a pessoa, um médico me deu um exemplo, assim, uma menina de 14 anos chegou no consultório dele, eu não estou dormindo, eu quero comida para dormir. Ela e a mãe. Ele disse, não vou te dar, porque é um crime fazer isso. Porque, não, mas eu vou em outro lugar, eu vou conseguir. Aí ele disse, eu não dei o remédio. Eu disse assim, tudo bem, tu não deu o remédio, mas tu não deu alternativa para ela. Tu tinha que não dar o remédio e dar a alternativa. Tá, eu vou te levar aqui no terapeuta, vou te levar na psicóloga, vou te levar... Dá uma chance para ela. Porque... e a outra coisa, isso eu consegui, viu, sobre medicação. Eu consegui com os médicos alguns acordos, tipo assim, não dá o Rivotril, não dá o Clonazepam, mas indica a valeriana, que é um fitoterápico, que não tem grandes males. Então a pessoa às vezes resolve o problema do sono dela com uma valeriana, com uma passiflora. Entendeu? Aí não entra naquele negócio das tarja preta. E por aí fora. Mas os nossos profissionais de medicina hoje não têm tempo de dedicar para o paciente. Então ele atende 20 pacientes em 1 hora.
pacientes 20, 25 em 1h30. E ele está louco, o cara Se torna algo muito mecânico. Mas eu acredito que está começando a mudança. Sim, inclusive, eu tenho uma cliente que é médica. É minha cliente há 2 anos. E ela é de outro estado do Brasil e eu atendo via online, pela internet. E ela, inclusive, estendeu as terapias para as meninas que atendem ali no consultório dela, na recepção. E já fui atendida por médicos que, por saberem que eu sou terapeuta, no momento que perguntam qual é a tua profissão, o que tu faz, eu disse, olha, eu sou terapeuta e essa dor que eu estava aqui, porque em algum momento, às vezes, a gente tem que ir ao médico, Sim. né? Não dá para ser totalmente contra. A gente usa de todas as ferramentas, mas às vezes a medicação, uma cirurgia, algo assim, às vezes é necessário, é inevitável. Agora... Eu já fui, então, ao médico o ano passado que eu precisei ir por causa de uma dor que eu estava sentindo, e eu disse para ele, olha, doutor, eu já estou aplicando reiki, trabalho com a acupuntura sem agulhas, que também está me ajudando na dor. E ele não me deu remédio. Ele disse assim, não, a gente vai fazer os exames, ver o que é, né? Soube ali a causa da dor, que foi uma batida, e tu sabe o que fazer. Eu não vou te dar remédio. Se doer muito, claro, tu toma o teu paracetamol, o Dorflex, lá que tu tem na tua casa. Mas eu acho que já está. Nós temos uma colega no TFT, na terapia do campo do pensamento, que é médica também. Então eu acho que está começando. Exato, isso está é muito começando válido, um movimento. Porque mesmo com esse início, digamos assim, empírico, eles estão vendo que, os cientistas estão vendo que tem efeito. Não se sabe por quê, mas funciona. Funciona, que é o Né? que interessa. Tanto é que em algumas faculdades é disciplina agora De integrada medicina ao e curso. espiritualidade. Exatamente. Exatamente. Disciplina de espiritualidade obrigatória em faculdade de medicina. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso, olha, um avanço assim de décadas. Sim. Num intervalo de tempo muito curto. Isso é uma coisa muito benéfica para a humanidade, né? Enfim. Mas eu acho que, antes de falar, só para reforçar um pouco mais a polêmica, é que, na realidade, a nossa missão, enquanto terapeuta, é mostrar para as pessoas que ela, ao invés, o conceito de saúde, tá? Ao invés dela fazer as coisas no dia a dia para se curar, ela faz para adoecer, porque ela bebe, ela come mal, ela dorme pouco, entendeu? Ela faz tudo errado, a maioria das pessoas faz tudo errado, e depois se intoxica de remédio. Entendeu? Então, a nossa missão é pesada, porque tu tem que convencer as pessoas a se darem conta disso. Exatamente. Aí, só pegando o gancho, né, do que vocês estavam falando, principalmente o Ney, né? O Ney trouxe uma reflexão muito legal da nossa mente individualista. E esse pensamento individualista, ele vai para a saúde. Eu chego num médico, por exemplo, eu digo, estou com um problema no coração, e ele me dá um remédio que vai fazer bem, entre aspas, para o coração. Mas ele vai estourar meu fígado. E aí eu vou ter que tomar um remédio para o fígado, que aquele remédio vai estourar meu rim. E quando eu vejo, eu estou com 10 remédios para tomar por causa de uma coisa só. Né? O que eu acho que é o interessante e o ponto de virada que as terapias vêm trazer, como diz, a gente está numa fase ainda, quem sabe isso se modifique, mas que as terapias são complementares. Né? Ninguém aqui vai dizer para um paciente a gente não tem, cliente, né? Para um cliente seu dizer, não, para de tomar teu remédio e fica só... Não, a gente não vai fazer isso, isso é loucura, né? Nos dias de hoje. Mas a terapia holística é por isso, porque se eu estou com um problema no coração, por exemplo, talvez não seja só dando um remédio que eu vou melhorar. Talvez eu tenha que tratar algo emocional ou psicossomático daquela pessoa. Né? Então a gente larga dessa visão mecanicista do individual, né, essa parte é sozinha, e a gente vai para um todo integrado. Exato. Então a gente trata a pessoa como um todo. A gente não trata só a doença. Exatamente. Por ser uma coisa holística, é que eu acredito que não vai demorar muito no seu receituário o médico receitar abraços. Você tem que abraçar 20 pessoas durante essa semana. Teve um médico lá pessoas que você não Ou conhece. trabalhar menos. Ou né? meditação. Como é que tá Meditação. 5 sessões de reiki. Olha só. Então, uma tomar mais mudança. água. Ela me trouxe essa Exato. Sim. Exatamente. Mas aí tem uma outra questão. Eu tô com uma dor, por exemplo, meu lado aqui tá doendo, acho que é fígado. Aí o médico me dá um remédio pro fígado, eu tomo ele em 3 horas, eu paro de sentir dor. Claro, eu tenho que tomar aquele monte de outro remédio, mas aquela dor eu não sinto mais. Só curou o sintoma, mas Só a curou o causa sintoma, continua. a causa continua. E o que muitas pessoas, quando a gente conversa, pelo menos, que a minha experiência assim, que não tem experiência com terapias, né? Elas dizem, eu vou fazer uma sessão de constelação, ou TFT, ou reiki contigo, e aí eu vou me curar? Não.
tu não vai te curar. Né? É um processo até descobrir... Né? Ah, não, mas eu prefiro ir lá na farmácia comprar um remédio e parar de doer. Só que tu vai tomar aquele remédio o resto da tua vida, e quando tu vê, tu tá com 40 anos, 50 anos, com um estado de uma pessoa de 70. Então, o que é diferente, e até o Delcino disse, né, que é uma tarefa um tanto quanto inglória do terapeuta integrativo, é a gente conseguir convencer as pessoas de que o processo pelo qual elas adoeceram, o tempo que demorou para elas adoecerem, muito provavelmente vai ser parecido com o tempo que vai demorar para elas se reestabelecerem na sua saúde, porque tudo é um processo. E aí muitas pessoas não têm essa consciência. Sim. E o médico também, ele está dentro dessa consciência de eu tenho que dar só um remédio porque é o mundo que eu estou vivendo hoje. É assim que ele é treinado para ser. É assim que as pessoas estão treinadas para ser. Eu estou com uma dor, eu vou lá tomar um remédio, um paracetamol, qualquer coisa assim, para a dor eu vou ter que trabalhar. Aquela solução imediatista, né? Exatamente. Vira uma banalização da medicina, que é maravilhosa, é incrível. Mas aí tá à mão, é fácil, né? É rápido. Aí eu não preciso olhar para mim, para as minhas questões, para as causas emocionais ou o contexto da minha vida para modificar. E mais ou menos, aparentemente, fica tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. Eu ouço muito, Gustavo, é importante tu falar sobre isso, porque tu trabalha com o sistema. Eu ouço muito das minhas colegas, principalmente psicólogas, e a minha esposa é uma delas, que faz uma anamnese com a criança. Anamnese, todo mundo sabe o que é, né? É a entrevista inicial. E aí, tu percebe assim, não tem o que fazer com essa criança, o problema é a família. E aí elas ficam com aquele dilema, né? E aí, no meio tradicional da medicina, ele disse, não adianta tu tratar essa criança aí, porque o problema ela vai para casa, depois vai tudo de novo. Então, se tu não consegue tratar o sistema, você está inoperante em tratar o indivíduo. Mas trata o indivíduo igual, porque é uma criança, a gente tem que jogar semente ali, né? Mas esse é um desafio que existe no momento, tá? Porque a família está doente, o sistema está doente, as escolas estão doentes. Entendeu? Então o negócio é bem mais profundo, é um pouquinho mais profundo. E aí quando tu falou no início lá da tua apresentação que existem constelações para a família, para sistemas, para escolas, eu fiquei viajando aqui, que coisa fantástica, porque eu faço meditação com criança, meditação em grupos de trabalho, mas que legal se você conseguisse fazer na escola com as crianças, né? Nos primeiros anos. Tu evitaria problemas futuros. Com certeza. A gente tem nessa visão sistêmica, né, que a constelação traz, que a criança ela é um sintoma de algo que está doente dentro do sistema familiar. Então, muitas vezes, é exatamente isso que tu estás falando, né, Delcino? A mãe ou o pai chega e entrega a criança para o psicólogo aqui, ó, sessão de 1 hora, eu quero que tu devolva o meu filho ou a minha filha novinho em folha. Mas o psicólogo pode fazer 3, 4, 5 anos de terapia com aquela criança que não vai chegar ao âmago da questão, né, a raiz do problema, que é uma destruturação no sistema da família, ou alguma coisa que vem espiritual, ou enfim, o que cada terapia trouxer. Né? E pior que isso, às vezes quem leva não é o pai nem a mãe. E aí, a gente que tem criança sabe disso, né? E aí tu pergunta para a família onde é que está o pai. Às vezes está preso, às vezes a mãe está em outros lugares aí que não convém falar aqui, porque posso me incomodar, ou presa também. E aí, tu diz assim, o que eu vou fazer? Trabalha a criança, claro, nunca deixa de trabalhar. Mas é bem mais difícil. É bem mais difícil. Aí tem que trazer toda essa questão do sistema à tona, né? Tem que trabalhar, principalmente pai e mãe da criança, isso é importante, né? A gente fala sempre quando alguém pergunta, Gustavo, na minha abordagem, né? Sim. Eu posso trazer o meu filho de 6 anos, 7 anos, 15 anos para fazer? Aí eu digo não. Aí eu estou falando um pouco da minha abordagem, né? Eu respeito todas, mas a minha abordagem eu não trabalho com menor de idade. Porque o menor de idade não tem, não só pela questão civil, mas ele não tem já a sua psique formada, né? A sua personalidade formada. Tanto é que o mundo jurídico teve que colocar uma data, um ano de 18 anos para distinguir o que é criança e o que é adulto. Sim. Mas isso é só um marco, uma ficção jurídica, porque tem pessoas com 15 anos que têm muito mais maturidade do que um cara de 30, o cara de 30 que é uma criança de 10 anos. Enfim, né? Mas é uma ficção jurídica de 18 anos, mas enfim. Eu não trato crianças, por exemplo. Eu trato pai e mãe.
né? Pai e mãe vem fazer a consulta, né? O processo, a constelação comigo, porque não adianta eu mexer com aquela criança, porque eu não, como é que eu vou dizer para, como é que essa criança vai ter uma consciência de que ela tem que olhar para o pai e para a mãe e deixar de sentir um amor tão forte por eles, que a criança até se sacrifica pelo pai e pela mãe, pelo sofrimento que vê, ou pelo pai que está preso, porque está viciado em drogas, porque a mãe não tem o que comer, e a criança interiormente ela se sacrifica por aquela mãe, né? Eu gosto de usar a metáfora, né? Não sei se alguém já viu, né? Quando um pai está no carro com um filho e fura o pneu do carro. A criança de 5, 6 anos quer sozinha tirar o step de dentro do carro, porque ela quer ajudar sempre a família. E dentro do sistema a gente vê que a criança é sempre a mais voluntária. Ela sempre se doa mais para o sistema familiar. Ela quer salvar todo mundo. Então como é que eu vou chegar para uma criança e dizer, não, teu pai está preso, ou teu pai fez besteira, ou tua mãe é viciada? Tu tem que deixar isso com ela e seguir a tua vida. Eu tenho que chegar e dizer para o pai e para a mãe, isso que tu está carregando é muito pesado para o teu filho, para tua filha. Tu tem que deixar eles ir para a vida. Não estou dizendo que o pai ou a mãe tem que abandonar a criança ou dar a criança ou entregar para doação. Mas, né, não sobrecarregar o inconsciente da criança. Bom, então aqui a gente tem um gostinho, né, de como funciona a constelação familiar. A gente já está chegando perto das 3 horas. Sexta-feira que vem estaremos aqui de novo e a gente vai poder entrar, né, um pouco mais nas terapias eletroquânticas, essa novidade do Ney, TFT, terapia do campo do pensamento, Reiki, Access e constelação familiar. Letícia tem uma frase antes da gente encaminhar o encerramento. Duas. Só colocar uma visão feminina aqui, um contraponto ao Ney. Eu concordo quando ele fala da questão do eu, quando a gente traz esse individualismo. Exato. Mas eu, como mulher, né, que não é nem melhor nem pior, nós temos os dois lados, o masculino e o feminino em nós, mas eu atendo mulheres acima dos 50 anos com frequência, e eu vejo o exagero entre aspas, né, foi como elas encontraram de viver a vida, mas o cuidado muito, muito pelo outro, do marido, dos filhos, da mãe que ficou doente, do vizinho, da vizinha, e a dificuldade de olhar para si, né? Então só não é nem discordando do que tu fala, mas só trazer, né, essa outra perspectiva do eu sou para olhar, começar a olhar, coisa só, né? Mas, assim, por outro lado, quando existe a consciência coletiva incorporada em cada ser, ela não precisaria exato, porque as pessoas compensar estariam o que falta, desejando tudo de melhor para ela, e ela não tem isso de volta. Aí já é uma entende? outra etapa. É uma outra etapa. Mas quando ela faz isso, é buscando aprovação, buscando aceitação. Também. Também. E às vezes o contexto realmente exige que a mulher tome conta, E né? também, claro. Não Tem olhar todo para mundo. si. Então, só para complementar a visão feminina aqui, né? Bom, né? Agora que a gente entrar nesse campo que daria uma das... Não, nem seria polêmica, né? Seria uma discussão Anota aí salutar. para continuar a semana que vem. Tá tudo anotado, vou botar lá na live, ó. Isso aqui é só um pouquinho da nossa pauta para a semana que vem. Bom, gente, nós tivemos aqui vários ouvintes, inclusive de outros países, Portugal, Espanha, né, Mari? Porque a Supersônica é ouvida em diversos países também. Então agradecemos os abraços e os beijos. O programa foi seguindo, a gente foi entrando em vários assuntos e aí tinha que deixar falar, né? Para ficar tudo bem claro, explicado, porque o campo das terapias, embora se tenha ouvido falar, nas suas especificidades, tem coisas que ainda não estão tão claras. Fazemos a última rodada, então. Cada um vai dizer bem devagarinho, pelo menos o seu telefone, né? Que se as pessoas quiserem anotar. E se tem alguma coisa agora nos próximos dias, onde estarão, participando de alguma coisa, ou o atendimento que está aberto. Então, 1 minuto para cada um, seu contato telefônico e nos próximos dias o que está acontecendo. Delcino. Dia 30 tem uma palestra na feira de... Feira Holística Cristal, no Café Minerro. Procure no Facebook, né? No Facebook, no Instagram, tá bem isso, divulgado, Feira Holística Cristal. Isso. E em dezembro tem o Encontro Holístico, que já é tradicional, né? A gente vai lá, até 14 e 15, a gente vai... Aí vai ter tempo de divulgar mais pertinho. E procura a gente no Facebook, o telefone é 51 98411 7737.
E no Facebook, Instagram, tu está como Delcino? Delcino Magalhães. Delcino Magalhães. Ney? É o único, né? Porque não tem outro. Meu contato, Delcino com C, né? Delcino com C. Ney? Meu contato telefônico, WhatsApp, é 51-99665-3388. Facebook é @terapeuta Ney Teles e o Instagram deve ser alguma coisa tipo Ney Teles. Enfim. Ney com Y, Ney Teles com com Y. 2 Ls. Isso. Dia 20 de dezembro, realizaremos uma sessão de meditação eletroquântica, uma meditação coletiva em prol do bem coletivo. Né? O momento que a pessoa vai lá, esquece um pouco de si e só emana o bem. Não precisamos dizer que isso tem um efeito em si próprio, entende? Como facilitador, eu, Ney Teles, e o Felipe Anchu, tá? Que ele trabalha com meditações ativas na linha do Osho, e o aparelho Eletroquantum, que no próximo encontro eu vou explicar como que funciona. Ele vai funcionar como uma pessoa, né? Promovendo energia e elétrons emaranhados com cristais, tá? E todas as pessoas meditando coletivamente de mãos dadas, realizando esse fluxo eletrônico. Quando isso acontece, o campo magnético aumenta, né, como se fosse um fio com uma corrente passando. Gente, não precisa ter medo, porque é uma corrente baixíssima, não mata ninguém. É muito menor do que uma pilha, tá? Quando você segura uma pilha na mão, não sente choque nem nada. O eletroquanto faz a mesma coisa, tá? Então, se potencializa o campo eletromagnético em estado meditativo, focando a intenção no bem coletivo, né? É uma experiência maravilhosa que tem alguns resultados muito interessantes. Legal. Gustavo? Então, meu WhatsApp, que é a principal ferramenta que eu trabalho de contato, é 519-9349-9860. Redes sociais, o meu Facebook é Gustavo.Lima, Constelação Sistêmica, ou Gustavo.Constelacal Sistêmica, que é Constelação Sistêmica sem nenhum acento, no Instagram. Eu tenho agora, dia 5 de dezembro, um grupo de constelação familiar em Nova Tramandaí. Quem tiver de férias por lá ou mora no litoral pode acompanhar nosso trabalho. E a gente tem dia 30 na sala terapêutica aqui em Porto Alegre, um grupo de constelações familiares às 16 horas, atendimentos individuais, sob agendamento, né? Aí é só entrar em contato comigo pelas redes sociais ou WhatsApp, que a gente agenda também palestras pelo interior ou em Porto Alegre, a gente está sempre à disposição também. Muito bom. Letícia? Eu convido todos, então, a participarem da Feira Holística Cristal, que eu estou ajudando a Débora, dona do Café Minerô, a organizar essa feira. O Delcino vai estar lá palestrando com o Reiki. E o meu telefone, 51-9961-4950. Eu atendo crianças e adolescentes com barras de Axis, tem resultados maravilhosos. As abordagens têm algumas diferenças e tem resultados maravilhosos também. E é isso, agradeço a presença dos meus colegas terapeutas. Fico muito feliz em estar todos aqui. Agradeço o André para nos organizar, ajudar a nos organizar, senão a gente vai longe, né, André? Legal, então esse foi o Terapia do Dia, aqui nas ondas da Rádio Supersônica, que abre com muita gentileza e generosidade. É uma rádio que toca música muito boa, tem programas muito legais musicais e abre para questões de saúde, questões de educação. É preciso ter coragem para isso. Obrigado, Mari, que está ali na mesa de som pilotando. A live vai ficar, então, no Facebook da Supersônica. Em seguida, esperamos que ainda hoje a gente coloca os dados ali dos participantes, né, para ficarem acessíveis.